Love, Death and Robots é uma série de televisão em streaming de animação adulta criada por Tim Miller e transmitida pela Netflix. Essa série é produzida pela Blur Studios e consiste em episódios independentes que contêm diferentes narrativas e animações produzidas por diferentes estúdios de animação e roteirizadas por escritores de ficção científica de todo o mundo. O foco é explorar diversos gêneros, principalmente a comédia, a ficção científica, a fantasia e o horror. Cada episódio é independente e trabalha com diferentes temas. A série é uma releitura de Fincher e Miller, tanto do filme de ficção científica de 1981, Heavy Metal, quanto da própria proposta da revista, que era apresentar diferentes histórias de ficção científica, fantasia e horror. Esse projeto esteve em desenvolvimento por quase 11 anos, até que a Netflix concordou em ser a distribuidora. E esse explorador gosta muito das temáticas e das histórias apresentadas até o momento nessas 3 temporadas. E hoje vou explorar os episódios dessa série, principalmente com um olhar de identificar nas principais histórias o horror cósmico. Para quem não sabe, o horror cósmico é uma filosofia literária desenvolvida por diversos autores e que ficou famosa principalmente pelo trabalho do escritor americano H.P. Lovecraft. Na filosofia do cosmicismo, o tema mais proeminente no horror cósmico é a insignificância da humanidade. Esse é um gênero que compartilha muitas características com o niilismo, mas a diferença mais importante é que o horror cósmico tende a enfatizar a grandeza do universo e outros fatores que não têm a ver com a humanidade e suas obras. Sendo assim, está preparado? Bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e das séries. Hoje iremos olhar os episódios que mais beberam da temática do horror cósmico na série Love, Death and Robots. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. Começando leve, vou falar um pouco do episódio Mão Amiga, da temporada 1, número 11. Equivalente ao filme Gravidade, Helping Hand é uma história nauseante sobre uma astronauta solitária e incrivelmente inteligente chamada Alexandria. Ela fica abandonada no espaço sideral e é forçada a tomar uma decisão grave para assim garantir a sua sobrevivência. Além da atmosfera assustadora e do silêncio e da imensidão paralisante do espaço sideral, o horror aumenta quando Alex tenta consertar um satélite externo. Esse é um primeiro episódio que não foca na humanidade, mas sim na pequenez do ser humano diante do grande poder do espaço. A próxima história seria Sonny's Edge, da temporada 1, justamente o primeiro episódio. Sonny's Edge é o episódio inaugural de Love, Death and Robots e desde o início ele estava determinado a aterrorizar os espectadores através da pergunta: você já está com medo? O episódio mostra um cenário distópico, cheio de mega monstros grotescos e muita violência. Nessa história, encontramos uma lutadora habilidosa nesses torneios mortais chamada Sonny. A primeira batalha mostra exatamente a brutalidade e o sangue desse cenário. No entanto, o que mais incomoda e que mostra o conceito do horror cósmico e também do body horror é o final do episódio, quando é revelado que o ser humano é apenas uma casca e existe algo mais por trás da história.
O terceiro episódio que eu vou comentar aqui se chama Life Hutch, da temporada 2, episódio 7. Em um dos poucos casos a apresentar um ator ao vivo, Life Hutch adiciona um nível de veracidade que aumenta o terror geral. O episódio segue Terrence, um astronauta abatido em um planeta estéril que deve se abrigar até que os reforços cheguem. No entanto, no abrigo, ele é imediatamente abordado por um gigantesco robô quadrúpede que se assemelha a um cão de guarda feroz, mostrando assim que o horror não precisa estar ligado a alienígenas ou mesmo a entidades cósmicas, e sim apenas um problema de computação que transforma o que seria uma ferramenta útil em uma máquina de matar. Próxima indicação, que também bebe do horror cósmico, se chama Bad Traveling. Esse já é um episódio da terceira temporada, que saiu recentemente, episódio 2. Bad Traveling apresenta ao público um dos personagens mais simpáticos e enigmáticos de Love, Death and Robots, o Capitão Turing. A história gira em torno das experiências de uma tripulação lidando com uma criatura, praticamente um crustáceo inteligente chamado Thanapod, que veio a bordo do seu navio e exige ser levado para uma ilha para que ele possa se alimentar e então se reproduzir. Turing tem de tomar uma decisão, que significa sacrificar um tripulante após o outro, para assim obedecer às ordens da estranha criatura. Cada morte é horrível e mais horrível que a anterior, e mostra o perigo que é uma criatura estranha aos olhos humanos que quer ser solta no meio da nossa sociedade. A próxima indicação se chama Grama Alta. Esse é um episódio da segunda temporada, o número 5. Em uma hábil mistura de tensão, suspense e atmosferas terríveis, de Tall Grass é um episódio genuinamente Lovecraftiano. O CGI é absolutamente impressionante e a história segue um personagem que, de forma curiosa, é muito semelhante ao autor H.P. Lovecraft. A história mostra o personagem investigando uma determinada região próximo de um trem e se deparando com um conjunto de criaturas de aparência alienígena e mutante. O ritmo deliberado e a erupção repentina da violência tornam a história extremamente assustadora. Mas, no final, ela deixa uma pergunta. O que são aquelas criaturas? De que dimensão que elas vêm? E, principalmente, qual é o seu intento? Perguntas muito claras que normalmente ficam suspensas no ar quando nos deparamos com as histórias do horror cósmico. O próximo episódio é um dos meus favoritos porque ele transforma uma das figuras mais adoráveis dos feriados em um ser insano. All Through the House, da temporada 2, episódio 6, é um dos episódios mais curtos da série, mas ele pede aos espectadores que se identifiquem com a criança interior, principalmente na época de Natal, pois aqui você pode observar uma versão assustadora do Papai Noel, que é quase um ghoul que vomita presentes de Natal se as crianças foram boas. E deixa uma pergunta ótima no ar: o que aconteceria se nós fôssemos maus? O próximo episódio se chama Enxame, também da temporada 3, o número 6 nesse caso. O episódio Swarm está rapidamente ganhando notoriedade porque ele tem uma premissa única e uma reviravolta inesquecível. Ele é centrado numa criatura conhecida como Enxame, que aparentemente existe há milênios. Os dois humanos que aparecem na história, Simon e Galina, dois cientistas, cometem o terrível erro de subestimar esse enxame e, por causa disso, acordam uma resposta genética extremamente perigosa. Esse enxame explica que a humanidade é apenas um pontinho na linha do tempo, em comparação ao tempo de sua existência, mostrando assim a intenção de que toda a humanidade deve ser absorvida pelo enxame, num contexto muito semelhante aos Tiranids do universo Warhammer 40k, que já explorei aqui no canal. Esse episódio mostra a pequenez do ser humano
que literalmente trafega dentro do corpo dessa criatura, desse imenso organismo, e se depara com uma consciência cósmica. O número 2 dessa lista, que também é um dos meus favoritos, se chama Além da Fenda Aquila. Esse episódio é da temporada 1, número 7. Com um terror existencial assombroso, destinado a permanecer com os espectadores e mexer com seu âmago, Beyond the Aquila Rift, baseado inclusive em um conto de ficção científica muito famoso, é frequentemente aclamado como um dos melhores episódios da série. Em vez de assustar os espectadores com ataques viscerais de violência, a história vai para lugares que nenhuma outra pessoa sonhou. O episódio diz respeito a uma tripulação espacial lutando com a realidade de viajar muito longe do cosmos conhecido. A história se desenvolve para uma das conclusões mais infernais e de pesadelo imagináveis, à medida que mostram o capitão da nave descobrindo que está em um território desconhecido. A grande revelação mostra um parasita aracnídeo, literalmente um ser muito semelhante ao horror Atlatnasha, também já explorado aqui no canal, que se revela ao final da história. A cena final até agora está gravada nas minhas memórias e é inspiradora para quem gosta do horror cósmico. E o número 1 dessa lista se chama In Vaulted Halls Entombed, também agora do volume 3, o episódio 8. Nessa história, Love, Death and Robots mergulhou completamente no horror cósmico quando mostrou uma tropa de soldados encontrando uma caverna infestada de criaturas alienígenas. O clímax e a parte mais horripilante da história acontece quando os dois últimos sobreviventes enfrentam o horror místico que se encontra preso no centro da caverna. É impossível não sentir todo o poder e toda a influência do horror cósmico depois de que você observa a divindade acorrentada buscando controlar e influenciar os soldados. Como se isso não fosse aterrorizante o suficiente, no final podemos ver o único sobrevivente vagando sozinho no deserto, que para sobreviver foi forçada a remover seus olhos e seus ouvidos para assim resistir aos comandos da criatura. A cena assombrosa dela caminhando para o pôr do sol enquanto murmura uma língua alienígena mostra claramente que ela ficou insana. Enfim, a série Love, Death and Robots, independente de todos os outros episódios, é maravilhosa. Estes são apenas os episódios mais relacionados ao horror cósmico dentro da opinião desse explorador. A série inteira é incrível e absolutamente vale muito a pena ser explorada por cada um de vocês. Enquanto isso, deixo a indicação aqui de alguns outros vídeos do canal para que vocês possam continuar explorando essa temática. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.